Antônio, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. Firme e Então, forte. que bom. É um prazer. Bom, eu não sei o quanto você tem acompanhado, a gente tem feito uma série de lives aqui no perfil da Forbes. A gente tem aproveitado o momento que as pessoas estão mais em casa, menos deslocamento entre trabalho, enfim, e as muitas atividades que a gente tem no nosso dia a dia normalmente. E a gente tem trazido algumas histórias muito inspiradoras de pessoas, empreendedores, under 30, pessoas que foram capa da Forbes nesses 8 anos que a gente está no Brasil. Praticamente em agosto a gente completa 8 anos de uma história muito vitoriosa. E eu estava conversando com a minha equipe que, obviamente, que é muito legal a Forbes ser esse veículo que fala de empreendedorismo, de pessoas que montam seus negócios, que criam produtos incríveis, mas é muito importante também ter executivos de sucessos e você é um deles. Então, seja muito bem-vindo. Pessoal, Ricardo Dias, vice-presidente de marketing da Ambev, é o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e eu concordo muito com você que a Forbes, além de todo o trabalho que vocês já fazem, uma história brilhante no Brasil, eu acho que vocês têm um papel fundamental, principalmente agora, em promover esse progresso, pelo menos intelectual, e realmente provocar as pessoas, porque eu tenho certeza que grandes empresas e grandes ideias e grandes pessoas vão estar justamente agora fazendo algo que lá na frente vai ter um impacto brutal na sociedade. Eu realmente sinto que a gente está no momento de fazer a diferença e eu espero que hoje eu faça valer cada segundo dessa nossa live junto. Então, mais uma vez, obrigado pela força, obrigado a você pela oportunidade de estar aqui. Eu não tenho dúvida que vai valer cada segundo, sim. É um prazer tê-lo aqui com a gente. E é muito legal ouvir de uma pessoa de mercado, de uma pessoa de marketing, essa percepção, porque é justamente isso que a gente quer passar nesse momento, em toda a nossa história, mas principalmente nesse momento, a gente servir como uma inspiração, uma pauta muito positiva e propositiva. Não é que a gente viva no mundo da Alice, a gente não está no mundo de fantasia, a gente sabe que existe um problema muito sério aqui fora, no mundo inteiro, mas a gente quer ser uma fonte de inspiração com uma pauta muito positiva e propositiva, porque eu concordo 100% com você. Eu acho que nesse momento de desafio, muitas novas histórias positivas vão surgir e a gente quer ser mola para ajudar muita gente que está fazendo esse movimento. E aí, Ricardo, eu queria conversar um pouco antes sobre o Ricardo Pessoa, antes da gente chegar no Ricardo executivo, que ocupa um dos maiores cargos do marketing do seu segmento e do Brasil. Faltou uma série de infos aqui que eu vou perguntar para você. Você é Claro. de onde, Ricardo? Você é de São Paulo? Você é do Rio? Onde é que você nasceu? Na verdade, eu sou do mundo, porque depois eu vou te contar a minha história toda, mas eu sou nascido na cidade de São Paulo, mas eu fui criado em Londrina, no norte do Paraná. Cidade incrível, por sinal, né? Eu tive algumas vezes em Londrina. Que cidade encantadora. Sem dúvida. Tenho um carinho enorme por Londrina. Você é um under 30, você é um under 40, você está a Eu little sou, bit over eu sou under 50 agora. Eu under vou fazer 50. 42 anos esse ano, eu tenho 41, Tá, então eu já tá sou bem under 50. conservado, tá bem conservado, viu? Obrigado. Eu estou vendo aqui que você cursou administração na Universidade de Indiana, naquela School of Business. Como é que você foi parar nos Estados Unidos, Ricardo? Apesar de Londrina ser uma cidade incrível, eu estava me sentindo já um pouco. Eu precisava de um novo desafio, precisava fazer alguma coisa diferente, e na época eu acabei mudando para os Estados Unidos no último ano do segundo grau como um estudante de intercâmbio. Fui aqueles intercâmbios tradicionais que a gente vai morar com uma família por um ano e acabei, na verdade, ficando. Eu gostei bastante da minha experiência, falei, é aqui que eu vou ficar, e acabei encontrando uma maneira de ficar lá, e aí fiquei para a faculdade e voltei para o Brasil logo depois da faculdade, com a intenção, na verdade, de retornar para os Estados Unidos, porque eu já estava, teoricamente, empregado, e dei sorte de chegar no Brasil justamente no momento onde a Ambev estava sendo criada. A Ambev está fazendo 20 anos.
Parece que foi ontem, né? Exatamente, e eu cheguei justamente nesse momento e acabei ficando com a Ambev desde esse dia, ou seja, completando também agora quase 20 anos de Ambev. Eu tenho falado aqui nas nossas conversas, eu tenho tentado passar alguns takeaways, alguns insights, e é mais uma pessoa que a gente conversa que domina a língua inglesa. Parece que está ficando repetitiva essa minha sugestão, mas é um ponto importantíssimo que eu gosto de estressar muito. As pessoas sem uma segunda língua, principalmente sem o segundo inglês, não vão conseguir chegar muito longe. Então, não tenho nenhum patrocínio de curso de inglês aqui, pelo menos por enquanto, mas Mas esse fica a cara pode dica. estudar. Fica a dica, fica a dica. A gente podia fazer um arraste para A cima gente aqui, pode já arraste clica para lá. cima, se matricule com bônus. Eu sou suspeito para falar dos Estados Unidos, eu costumo dizer que eu nasci no Brasil por um equívoco da cegonha, porque a minha conexão com os Estados Unidos é total. Eu morei muitos anos lá, quase 14 anos entre indas e vindas. Minha filha é americana, minha filha nasceu nos Estados Unidos. Eu tenho uma ligação muito forte com aquele país e não tenho dúvida que muito do que eu sou se deve ao que eu aprendi lá, obviamente, com as coisas que a gente consegue aproveitar dos desafios que o Brasil apresenta. Eu costumo dizer que quem dá certo no Brasil dá certo em qualquer lugar do mundo, né? Porque a gente sai daqui forjado. Sem Você dúvida. morou 4 anos, você fez faculdade e você logo voltou na sequência ou você conseguiu estender mais um pouquinho lá? Não, eu te conto rapidamente essa história, mas antes eu queria concordar com você. Não só para te ajudar a buscar esse patrocínio do curso de inglês, mas porque eu acho que agora está muito mais fácil também. E talvez depois dessa pandemia, eu estava falando isso hoje de manhã com uma outra pessoa sobre o mercado de educação. Eu acho que isso aqui é uma pauta que a gente podia ficar horas aqui falando sobre o futuro do mercado de educação. Mas se você pegar a língua, especificamente o inglês, você hoje tem uma disponibilidade de professores e professoras que você não tinha há um mês e meio atrás. Agora você pode Verdade. contratar um professor, talvez lá dos Estados Unidos mesmo, que vai te dar uma aula com um inglês nativo, através de um Zoom, né, de uma tecnologia qualquer, enfim, de conferência. E eu acho que o mercado da educação, e talvez o mercado da educação de línguas, e mais específico ainda o inglês, vai ser talvez o grande ganhador dentro desse segmento, porque vai ficar muito mais fácil, muito mais acessível, e eu tenho certeza que as pessoas vão se beneficiar disso. Agora, não foi assim na minha época. Eu fui um pré-internet ainda, fui para os Estados Unidos, como eu comentei com você, acabei fazendo faculdade, voltei para o Brasil, mas para reforçar o seu ponto da importância da língua inglesa, em 2004, quando a Ambev se uniu com a belga Interbrew, eu fui convidado para fazer parte de um time que foi para a Europa. E uma das razões que eu fui convidado foi porque eu falava inglês. Porque esse trabalho começou antes, um ano antes, na integração entre as duas empresas, e naquela época o chefe da minha área era o inglês, consequentemente eu tinha que falar, eu tinha que ter domínio da língua, e foi isso que me levou até lá. Então eu fui do Brasil em 2004 para a Inglaterra, eu trabalhei nessa integração por um ano, minha segunda promoção ou expatriação foi para o Canadá, um outro país de língua inglesa, além do francês, obviamente, mas eu fui para Toronto, e em Toronto, na província de Ontário, a língua é o inglês. Aí eu fui, depois de 2 anos no Canadá, em 2008, eu mudei para Xangai, na China. Uau. E aí muita gente fala, não, mas Xangai, na China, como é que é? Lá, a língua inglesa, principalmente no mundo dos negócios, é a dominante. Eu fiquei 6 anos em Xangai e eu sempre brinco que para um estrangeiro morar em Xangai, mesmo em 2008, tá? Hoje é muito mais fácil, mas para um estrangeiro morar em Xangai sem dominar a língua local, é muito mais fácil que um estrangeiro morar no Brasil sem dominar o português. Porque lá você consegue viver. Então eu fico imaginando um estrangeiro que chega no Brasil sem falar português, não consegue fazer algumas coisas básicas. E lá Você na China eu conseguiu aprender consegui. mandarim nesses anos que você passou na China? Eu aprendi uma palavra por ano, eu fiquei 6 anos. Então eu sei agora 6 palavras. Agora, é engraçado porque eu falo, obviamente, português e inglês, e falo também bem espanhol, que depois, só terminando minha história, depois da China, eu fui para os Estados Unidos de novo, fiquei em Nova York mais 3 anos, e aí, recentemente, eu fiquei 2 anos no México. Aprendi bem o espanhol também, mas a China, e mais especificamente o mandarim, é sem dúvida nenhuma uma das coisas mais difíceis que eu já tentei fazer na minha vida. Fracassei, não aprendi. Agora, uma das razões também
pela qual eu não aprendi foi porque, eu fui casado com a minha atual esposa, que é brasileira, e ela percorreu o mundo comigo, então eu falava muito português em casa. E dois, o escritório na China, Antônio, funciona em inglês. Então, diferentemente do nosso escritório no México, que funciona em espanhol, ou do nosso escritório em Nova York, que funciona em inglês, obviamente, o escritório da China é impressionante, ele funciona em inglês. Mas o que é? São muitos expats ou é... Não, os expats eram minoria, é que as pessoas realmente... A China, ela cresceu com essa ambição. Principalmente nos últimos 30 anos, a ambição que a China tem de ser um grande player na escala global fez com que as pessoas aprendessem inglês. Então, os e-mails do escritório, as representações do escritório, e como a China sempre precisou do inglês para se comunicar com qualquer pessoa, seja ela da Europa, da América do Norte ou da América do Sul, o inglês virou uma segunda língua que é amplamente falada e principalmente no ambiente corporativo. Então, isso realmente também faz com que o estrangeiro que vai trabalhar, principalmente no meu caso, na minha empresa, eu não precisei da língua. Mas mesmo assim, quem quiser fazer, quem quiser tentar, vai ter dificuldade, porque não é fácil. Eu admiro bastante uma pessoa, principalmente como você, que passou 6 anos e não desistiu e não voltou. A gente estava conversando outro dia aqui com a Ana Paula Assis, CEO da IBM América Latina. Ela passou 2 ou 3 anos na China e ela estava contando aqui na nossa conversa que nos primeiros 2 meses ela se viu um dia arrumando as coisas que ela ia voltar para o Brasil porque ela não estava aguentando. Então, parabéns. Não, eu adorei. Eu, como você, tenho uma filha nascida em Nova York também e uma outra nascida em Xangai. A gente brinca que daqui a 20 anos vai ter uma guerra fria aqui na minha casa, porque elas vão estar brigando entre elas duas. Mas a China só me trouxe alegrias, tanto pessoais quanto profissionais. Eu sou um grande entusiasta do país e tenho ótimas lembranças. Legal. Ricardo, vamos falar um pouco de como você chegou onde você está, né? Tem muita gente como eu que empreende desde muito cedo. Só que tem gente que quer, e também o que seria das grandes corporações sem os grandes executivos. Eu acho que existem aptidões, obviamente, naturais, e existe o foco da pessoa que fala, eu quero fazer isso, eu quero impactar o mercado regional, nacional, global, através do meu conhecimento em marketing. Como é que você decidiu que você queria ser um executivo? Foi foco? Isso foi acontecendo? Foram as oportunidades que foram surgindo depois que você saiu da faculdade? Como é que você foi parar no marketing, que é um campo riquíssimo? E depois eu queria que você me contasse como foi o seu processo de entrada. Eu vejo aqui, e a gente vai chegar lá, que você começou sem muito glamour na Ambev, há 18 Sim. anos atrás, num cargo da área de vendas, e eu queria saber como é que um cara que Claro. entrou pelas vendas chegou no marketing. Me conta um pouco do Ricardo executivo. Bom, rapidamente, respondendo a primeira parte da tua pergunta, eu sempre quis marketing, eu sempre quis me expressar, eu sempre acreditei no poder das ideias, na criatividade, eu sempre fui essa pessoa. Tanto é que eu fui estudar marketing nos Estados Unidos. Então, desde o começo, eu sempre tive isso muito claro e eu sempre tive aquele sonho de morar fora do Brasil, de ter uma carreira fora do Brasil. A grande verdade é que quando eu entrei na Ambev, eu pensei que eu ia ter que abandonar esse sonho, porque a Ambev na época era uma empresa brasileira que estava querendo ganhar o mundo. Hoje, olhando para trás, tendo passado por mais de 5 países, agora o Brasil sendo o 6º, e depois de 20 anos, eu falo, é realmente incrível o que aconteceu com o mundo, e aí o recado que fica é que as pessoas realmente têm que apostar, principalmente numa hora como essa, porque é muito difícil prever o que vai acontecer no futuro, principalmente nos próximos 20 anos, porque a velocidade das coisas, o mundo está tão acelerado, talvez essa pandemia, o que ela trouxe de número 1 para o mundo foi uma aceleração das tendências. Então, eu acho que as pessoas elas têm que se preocupar muito mais com o presente, em tentar fazer diferença agora, do que ficar tentando prever o que vai acontecer lá na frente. Porque como eu te disse, eu queria muita coisa, mas não necessariamente saiu do jeito que eu queria, mas os fundamentos estavam lá e esses fundamentos se traduziram em realidade mais tarde. Essa foi a primeira parte da história. A segunda parte da história não foi tão glamurosa, como você falou. Eu queria marketing e acabei entrando em vendas, porque na teoria e na prática eu percebi que era verdade, é o lugar certo para uma pessoa do marketing começar, porque o marketing no final do dia é vendas. Se uma pessoa do marketing, um profissional do marketing não está vendendo, ela não está fazendo o seu trabalho. Então foi muito bom. O problema foi que demorou
mais quase um pouquinho mais de uma década para eu chegar efetivamente no marketing. Então, eu, na verdade. Você passou 10 anos em vendas? Não, eu acabei saindo de vendas depois de alguns anos e fui para a área de operações da companhia, ou seja, uma área completamente diferente, mais o back office, mas eu aprendi o negócio, entendi como é que funcionava os negócios nos bastidores e foi muito bom, porque me abriu porta também, falando um pouco também dessa trajetória, eu fui para uma área que estava carente do meu conhecimento, só que não era óbvio. E eu acabei trilhando uma carreira extremamente, na minha opinião, talvez uma carreira diferente dos demais, porque eu trazia para a mesa conhecimentos que as pessoas que estavam ali não tinham. E isso me diferenciou, me colocou à frente das outras. Eu comecei, como eu te falei, a língua foi uma delas e outras coisas ao longo do tempo, obviamente. Mas eu acabei trilhando um caminho diferente. Aí, depois de muito tempo, depois de bater muito na porta, eu felizmente consegui a minha oportunidade. Na época, o CEO da Ásia era o Miguel Patrício, que acabou virando o Chief Marketing Officer da companhia, e hoje é o CEO da Kraft Heinz Global. E depois de tanta insistência e depois da meritocracia falar mais alto, porque obviamente, independentemente da tua área, você tem que entregar resultado, eu consegui traduzir isso finalmente numa posição no marketing. Mas valeu, porque hoje eu me sinto um profissional de marketing muito mais completo se eu tivesse passado os primeiros 10 anos da minha carreira no marketing. E agora eu consigo realmente unir o melhor dos dois mundos e daqui para frente realmente extrapolar isso e continuar trilhando esse caminho. Não tenho dúvida. Então a gente chega mais uma vez a uma conclusão, meus queridos e queridas amigos dessa live. Nada começa. Quer dizer, a gente pode até planejar, mas a nossa vida não vai seguindo necessariamente os rumos daquele planejamento. Então, ele falou de algumas coisas aqui que são importantíssimas. A gente não falou muito nessas lives todas que a gente tem falando, que a gente vem fazendo, de uma, paciência. Paciência é muito importante. Resiliência é importante, foco é importante, determinação é importante, estamina, você tem que ter energia para continuar. O cara aqui do lado está caindo e você está continuando. Mas se ele fosse um cara impaciente, ele talvez não tivesse esperado uma década rodando dentro de várias outras áreas. Lógico que ele estava dentro de uma grande corporação, lógico que ele sabia que cada passo daquele era um crescimento na escada organizacional, mas ele não necessariamente estava fazendo o que ele sempre quis fazer, que foi o que levou ele para os Estados Unidos, que era marketing. E Antônio, hoje ele consegue... Fala, deixa eu só abrir um parênteses aí no que você falou, porque essa é uma das maiores preocupações, você como pai, eu também, e mesmo assim trabalhando com muita gente jovem, o mundo ficou tão mais rápido que essa é uma grande preocupação que eu tenho. Óbvio que velocidade é importante. Eu sempre falei que o meu lema é velocidade 100%, qualidade 80%. É muito melhor você ser rápido e chegar lá do que ter um produto perfeito e nunca chegar. Mas talvez essa é uma grande, talvez a maior dica que você possa dar para os seus ouvintes, porque essa nova geração, ela está se acostumando com essa rapidez e não necessariamente essa rapidez vale para tudo na vida. É o que você falou. E se você pega o esporte, por exemplo, você sempre vê os grandes campeões e as campeãs falando, eu treinei mais que ela, eu arremessei mais que ele. Ou seja, mesmo no esporte, você tem esse tipo de comportamento que eu acho que é muito bem aplicável no mundo dos negócios, inclusive em 2020 e para frente. Então, eu acho que é muito legal o que você falou, realmente. Não, é isso. Então, eu concordo plenamente com você que foi fenomenal para a sua carreira fazer esse tour dentro da companhia. Eu cresci dentro de vendas, eu sou um empreendedor desde muito novo, mas se você me perguntar o que eu faço, eu vendo. Eu sou um vendedor, eu vendo ideias, eu vendo projetos, eu vendo marca, isso é o que eu faço. Eu não sou jornalista, eu sou um empresário. E acho que tem muita gente que às vezes fica dentro da bolha do marketing e não entende que aquele mundo não existe. Então, não tenho dúvida que essa experiência que você adquiriu te preparou para onde você está hoje e, com certeza, para o que vai vir. De quais desses países que você rodou, quais deles você acha que te deu mais subsídios para ser o Ricardo Dias que você é hoje em 2020, profissionalmente falando? A China, sem dúvida. Por quê? Resposta rápida, né? Não pensou, nem parou para pensar. Não, é porque eu acho que, como no marketing,
eu acredito que, as diferenças, uma opinião diferente, uma provocação, um outro ângulo, uma tensão, é uma grande fonte de criação. E daí nascem grandes ideias que mudam o mundo. A China é isso. A China, tanto é que os próprios chineses, eles se referem ao mundo, ao resto do mundo, como o Ocidente. Mesmo sendo a Austrália, que não está no Ocidente, eles chamam o australiano. Por quê? Porque para eles é a China e o resto do mundo, em termos de cultura. Então, para mim, foi sem dúvida nenhuma o país que mais me deu bagagem. E eu não falo nem só profissionalmente, pessoalmente também, porque você é uma cultura tão diferente da tua, por mais que a gente tire sarro dos argentinos, eles são muito parecidos com a gente. Por mais que a gente fale dos mexicanos, são muito parecidos com a gente. Os americanos também, os europeus. A gente é um país colonizado por europeus. Então, enfim, eu acho que da China para cá é realmente tudo muito parecido. Então, quando você chega na China, você pela primeira vez se depara com uma cultura que é completamente diferente da que você está acostumado. Eu posso te dar alguns exemplos que muita gente, inclusive, me perguntava. O fato de ser um país quase todo ateu já faz com que a sociedade trabalhe e pense e haja de uma outra forma. Independentemente da tua religião, a religião te dá algumas normas, né, alguns guidelines para a sociedade. Lá não tem isso. Então, eles vivem com base em outra crença. Essa é uma coisa. Então, e aí, como você começa a interagir com os chineses, você começa a ver que essa diferença deles não é melhor ou pior, mas por ser tão diferente, você acaba evoluindo, você acaba crescendo, e por isso que eu volto a repetir, não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Então, eu não tenho dúvida que, se eu olhar para trás hoje, a China foi o país que teve o maior papel em quem eu sou profissionalmente e como pessoa, como Ricardo também. Legal. Eu não tenho dúvida que os desafios que você passou lá prepararam você para enfrentar outros tantos, mas esse que a gente está vivendo agora é incrivelmente inédito e impactante, sob o ponto de vista de tudo que a gente está vivenciando, né, Ricardo? Sem Eu dúvida. tenho visto aqui algumas ações que a Ambev está desenvolvendo durante a pandemia. Eu imagino que você deva ter se envolvido em boa parte delas. Eu quero ler algumas delas e depois eu quero entender o que mais vocês estão fazendo nesse momento. Bom, eu estou lendo aqui que a cervejaria usou a linha de produção que vocês têm em Ipiraí, no Rio de Janeiro, para produzir 500 mil unidades de álcool em gel, o que já produziu mais de 1,2 milhão de litros. E que, na verdade, vocês foram a primeira empresa que tomaram essa iniciativa de converter uma linha de produção para produzir álcool em gel. Como é que sai uma ideia dessa? Da onde sai uma ideia dessa? Essa talvez... E como implementa? Essa talvez, doutor, vai virar um case para a gente ter na Forbes. Aí um dia a gente pode fazer talvez um case junto, porque muita gente fala agora de metodologia Lean, né? Vamos trabalhar em squad, vamos ter uma nova forma de organizar os times, etc. E talvez o Covid, mais especificamente, o projeto do álcool em gel foi a implementação disso goela abaixo, eu brinco. Por quê? Porque a gente não sabe fazer, a gente não sabia fazer álcool em gel. Só que a gente aprendeu lá na China, que obviamente sofreu dessa pandemia antes, e essa vantagem de ter um negócio global, que essa era uma grande necessidade das pessoas, dos nossos consumidores e consumidoras e clientes, que são os nossos maiores ativos, no primeiro momento dessa crise, dessa epidemia. E a gente foi tentar buscar soluções sem saber exatamente como fazer. E aí, por isso que eu falo que foi uma metodologia língua ela abaixo, porque pessoas brilhantes se trancaram numa sala, obviamente dispondo de algumas ferramentas, mas mesmo a cervejaria de Piraí não foi projetada para fazer álcool em gel, apesar de ter algumas coisas que nos ajudam, mas mais do que isso, a gente teve que colaborar, que essa eu acho que é uma outra grande lição dessa pandemia. Eu acredito que a colaboração veio para ficar, e a colaboração em todos os aspectos. Eu acho que o mundo e as empresas, começando por elas, vão ser mais fortes através da colaboração, porque a gente teve que ligar para algumas pessoas para nos ajudar. O próprio gel que se mistura com o álcool que a gente extrai da Brahma 00, então a gente pega uma cerveja que não tem álcool, a gente tira o álcool dessa cerveja, a gente pega esse álcool, mistura com o gel, tem álcool em gel. É simples falar, mas muito complicado de fazer. Mas a gente teve muita ajuda. E durante esse processo, surgiram outras empresas levantando a mão e falando assim, não, mas peraí, eu te ajudo na logística. Não, peraí que eu te ajudo na etiqueta, na embalagem, né? naquela que vai em volta.
E isso fez com que a gente pudesse triplicar a produção, porque sozinho a gente ia conseguir fazer somente uma terça parte. E com isso a gente conseguiu fazer 3 vezes mais. Então, de novo, a grande lição aqui, na minha opinião, é primeiro, essa metodologia Lean funciona. O que é isso? É minimizar a burocracia, dar autonomia para as pessoas e deixar que elas tomem riscos. Mas você tem que aceitar o erro. Dito isso, você faz e não fala. E aí começam a aparecer um monte de gente no caminho querendo colaborar e você tem talvez a chance de fazer o bem para as pessoas e mudar o curso dessa pandemia, por exemplo. Parabéns, parabéns. Ação sensacional e que serviu de benchmark. A gente vê muita gente hoje, muita indústria, convertendo parte das suas linhas de montagem, seja para fabricação de álcool em gel, seja para consertarem ventiladores, respiradores mecânicos, enfim, para confecção de máscaras. Eu estou vendo aqui que vocês estão confeccionando máscaras também. Mas tem posso só citar um negocinho dessa máscara que é interessante? Porque a gente tinha o PET do Guaraná Antártica, né, das garrafas de Guaraná Antártica, e só. E aí a gente não só aprendeu a fazer máscara também, fez a máscara e trabalhou com a Secretaria de Saúde de vários estados do Brasil para fazer essa doação, mas mais do que isso foi uma surpresa até para mim, porque eu também tenho orgulho do que as pessoas fazem dentro da própria empresa, não é? A gente tem muita gente trabalhando e tem muita gente talentosa com a gente, e é muito bom você olhar para o lado e ver que as pessoas estão nessa com você, mas a gente abriu a plataforma e fez source. Hoje pode entrar lá e pode aprender como é que faz uma máscara através desse conhecimento que a gente adquiriu. Então, agora, não só a gente está fazendo a máscara, a gente está distribuindo esse conhecimento para as pessoas que queiram fazer o mesmo também. Então, eu queria ressaltar isso, porque é a primeira vez que a gente fez isso e eu tenho muito orgulho que agora a gente também está podendo não só distribuir máscara, mas também conhecimento. Muito legal. Eu estou vendo aqui uma ação de vocês, que na verdade ela é uma ação dupla, ela já existia antes da Covid, e eu particularmente fico muito feliz de ver uma grande empresa global pensando no social, porque a gente precisa fazer isso em algum momento, né, Ricardo? Obviamente que eu costumo dizer, quando as pessoas me procuram e eu falo das ações que a gente faz como Forbes para ajudar empreendedores, empresários, instituições de caridade, eu tento até não ser grosseiro quando eu falo isso aqui não é uma empresa de caridade, isso aqui não é uma instituição sem fins lucrativos, eu estou aqui pelo lucro. Mas isso não significa que eu vá virar as costas para tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, agora na economia parada completamente, a gente implementou um programa que roda todos os dias aqui no Instagram da Forbes, que chama Forbes Speech. Eu estava acompanhando antes de fazer o login. Pequenos empresários fazem um vídeo de 15 segundos, sobem esse vídeo no nosso servidor, sobe no YouTube, e a gente está veiculando gratuitamente. São vídeos de 15 segundos no Stories da Forbes, que tem quase 2,5 milhões de seguidores, de forma gratuita, linkando para as páginas do Instagram, para os perfis do Instagram e para o perfil dos websites dessas empresas. Faz 2 dias que o Instagram começou algo semelhante, que é você poder marcar um pequeno small business que você gostaria de divulgar. Então, quer dizer, a gente precisa se ajudar, a gente faz isso com bastante frequência na Forbes, e eu estou vendo aqui uma ação de vocês lá no Ceará e em Pernambuco, que vocês lançaram a cerveja Legítima e a cerveja A Nossa, 2 cervejas locais, 2 marcas locais, que surgiram basicamente para ajudar as famílias daquelas regiões, oferecendo produtos locais, o insumo principal, mandioca. E que agora vocês fizeram um desdobramento desse programa para ajudar mais famílias ainda. Como é que vocês fizeram isso? Me conta o projeto inicial e esse desdobramento, Ricardo. De novo, o fato de ter uma empresa global nos dá muitas oportunidades para a gente copiar coisas que estão funcionando lá fora. O projeto inicial, na verdade, nasceu na África, onde a gente viu que existem vários lugares que existe uma matéria-prima que você possa fazer cerveja. Afinal de contas, cerveja
é um alimento, uma bebida natural, então você pode extrair coisas da terra, combiná-las, né? Não precisa ser só o malte da cevada, no caso, você já mencionou que a gente, obviamente, continua utilizando, mas a gente pode misturar esse malte da cevada com outras coisas, a mandioca nesse caso. Então a gente trouxe esse ensinamento da África, falou assim, o que a gente pode fazer no Brasil para ter uma cerveja que ajuda, produzir uma cerveja que ajuda a comunidade, que a gente possa vender mais barato, o governo arrecada mais imposto e a gente continua gerando emprego, porque além de arrecadar mais imposto, a gente está gerando emprego, está colocando dinheiro na economia e está ajudando famílias. E esse caso foi muito icônico, porque sim, a gente começou com essa cerveja, uma é nossa, no caso, em Pernambuco, e a gente tem outros estados, mas a gente começou com esse projeto, foi um projeto que nos deixou bem empolgados, porque a gente, no final, viu que essa equação funcionava, e agora o que a gente está fazendo, na verdade, é o seguinte, a gente está fazendo uma engenharia reversa para poder voltar com essa mandioca para onde ela precisa também. Porque agora é o que você falou, não necessariamente a gente tem que vender mais cerveja, a gente tem que ajudar as pessoas, o nosso ecossistema. E você tem toda a razão, Antônio, como você também tem um negócio, o nosso negócio, o maior benefício que a gente pode dar para a população no longo prazo é dar lucro. Porque dar Distribuição de lucro receita, é importante, porque a gente contrata, a gente gera emprego, a gente paga imposto. Então, é importante dizer também que não tem nada de errado com o lucro. O lucro é importante, ele tem que existir, porque se não existir, não tem economia, se não Ricardo, tem economia, não tem mundo. não existe círculo virtuoso mais benéfico do que o capitalismo. Não É existe. isso aí. Você só ajuda as pessoas gerando riqueza. E se você não gerar riqueza, se você não tiver lucro, você não gera riqueza. Fato. É isso. E o fato de a gente ter tido lucro no passado, a gente tinha caixa ou a gente tinha recursos para poder voltar com alguma coisa para a população. Então, o álcool gel custa dinheiro, as máscaras custam dinheiro, a gente está fazendo um programa de doação de vouchers para bares que custa dinheiro. No caso desse projeto específico, custa dinheiro para a gente adaptar nossas linhas, a gente dedica tempo dos nossos engenheiros, a gente tem pessoas trabalhando nisso, a gente tem caminhões distribuindo, enfim. Então, isso é muito importante. Por quê? No final, a coisa mais importante que a gente tem que fazer nesse momento de pandemia, em primeiro lugar, proteger nossos funcionários e funcionárias. Mas depois disso, é proteger nosso ecossistema. Porque sem os nossos clientes, os nossos consumidores e os nossos fornecedores, a gente não vai ter um negócio amanhã. Então, para a gente, nunca foi um momento, nunca foi foi muito óbvio desde o começo. A gente tem que entrar e tem que ajudar. A gente é uma empresa brasileira, se a gente não fizer isso hoje, a gente vai pagar o preço amanhã. Então, a gente não para e pensa sobre isso, a gente faz. E é o que legal. Vem alimentando essa roda. Bom, eu gostaria agora da gente entrar na parte técnica desse momento que a gente está vivendo. Obviamente que as operações de vocês devem ter sido impactadas sobremaneira com tudo que a gente está experimentando de isolamento social, bares fechados, restaurantes só funcionando com delivery. O quão impactado foi o mercado de bebida nesses últimos 60 dias, Ricardo? E que ações vocês estão fazendo para minimizar a destruição que isso pode causar para o ecossistema, bares, restaurantes, vendas, quitandas e afins? O que vocês estão fazendo para tentar diminuir o impacto disso para essas empresas? Pô, imagina que o bar é a nossa casa. Ou seja, quando você tem uma situação como você acabou de descrever no Brasil, onde bares e restaurantes estão fechados, só para te dar um número, que varia de indústria para indústria, mas pega o mercado de bebidas como um todo, para não entrar no detalhe do número, mas 50% do nosso volume são bares e restaurantes, e 50% são supermercados. Imagina só, faz a conta. É óbvio, né, o impacto. Então, se você tem metade do seu ponto de venda, dos seus pontos de venda fechado, o impacto é gigantesco. Daí muita gente me pergunta, mas o supermercado está vendendo mais? Sim, está vendendo mais, mas não compensa tudo que a gente está deixando. O e-commerce está vendendo mais? Sim, está vendendo mais, mas ainda é muito pequeno para compensar todo esse impacto. Então, o fato é que para uma empresa de bebida, uma empresa de comida, para os pequenos bares, restaurantes, o impacto é gigantesco. Então está sendo uma situação que a gente nunca viveu, a gente já passou por várias crises, mas a gente nunca viveu
uma situação como essa onde você não pode vender. Isso está sendo muito novo. E a gente está sendo obrigado a criar novas coisas, ideias, projetos. E aí você até mencionou o que a gente está fazendo para ajudar essas pessoas. Um bom exemplo, a gente tem duas marcas, Stella Artois e Boêmia, por exemplo, que criaram programas para ajudar bares e restaurantes, e muitas empresas já estão entrando. A Nestlé é um bom exemplo, onde você compra um voucher de R$ 100 num restaurante que você pode escolher, você mesmo pode colocar o restaurante da sua cidade na plataforma e a gente te dá o dobro do valor. Para quando esse restaurante abrir, então pega, por exemplo, você compra um voucher de R$ 50, pode ir lá na pizzaria da sua cidade e comer R$ 100 e tomar, enfim, aproveitar aquela refeição gastando R$ 100 tendo pago só 50. Obviamente no dia que esse bar ou esse restaurante abrir. Por quê? Porque a gente acredita que motivar esse consumo na volta é muito importante, porque senão esse pequeno empresário, principalmente pequeno, médio, enfim, ou até o grande, porque o grande também tomba, e quando tomba grande, precisa sobreviver. Porque no Brasil hoje, Antônio, só para você ter uma ideia, a maioria desses lugares não tem fluxo de caixa para um mês. Tem alguns bares Eu tenho nas ideia regiões, disso. são Eu 2 conheço dias. gente que tem operações sólidas, sob o ponto de vista. Para quem olha de fora, fala: a operação desse cara é sólida. Sim. Todo dia você passa no bar, o bar está lotado. E eu ouço conhecidos falando: eu não chego em junho. É isso Não aí. chego em junho. Então foi essa uma das maneiras que a gente encontrou para tentar dar um pouco mais de vida para essas pessoas, porque é realmente alarmante o que está acontecendo. E você tem toda a razão, muita gente passa e fala: esse cara é grande, eles são ricos, ou... Não, a maioria dessas operações de bares, restaurantes no Brasil, o fluxo de caixa varia de 2 dias a um mês. Eu lembro quando eu comecei minha carreira, quando você falou que eu comecei minha carreira de baixo para cima em vendas, eu muitas vezes perdia uma venda no dia porque eu chegava lá e o bar já tinha pago a conta de luz. E a cerveja você vende, né, e a entrega no dia seguinte e o pagamento no dia seguinte. E muitas vezes o dono daquele estabelecimento falava assim: eu não posso comprar hoje porque eu já gastei o dinheiro de amanhã. Ou seja, era um fluxo de caixa diário. E o Brasil depende desse ecossistema. E a gente, nesse momento, partindo do princípio que a gente é a entidade mais forte dentro desse ecossistema, a gente acredita que é nossa responsabilidade ajudá-los. E é o que a gente está fazendo. Mas a gente também não pode tirar o olho do nosso negócio, porque a gente tem que se manter vivo. Lógico. Como é que tem sido a adesão a esses dois projetos, da Stella e da Boêmia? Apoie um restaurante e ajude um boteco. Você tem índice, você tem dados? A Ajude o Boteco, por exemplo, a gente já passou de mais de 15 mil botecos cadastrados e ajudados, né, em diversos valores, aí, porque você tem alguns diferentes tipos de voucher. Outras empresas estão entrando, obviamente, com dinheiro, porque isso é dinheiro, é um voucher, ou seja, não tem mistério aqui. Se a gente vende um voucher de 50 a 100, a gente precisa de R$ 50. Então, a gente está tentando tudo que a gente tem, que a gente pode deslocar da publicidade, que isso é importante falar. Esse dinheiro não é que a gente tem um saco sem fundo, a gente está transformando isso também em ação, porque a gente está tirando dinheiro de eficiências que a gente está tendo em teoricamente, alguns lugares do negócio. Então, isso, a gente está fazendo uma publicidade mais interessante. E aí muita gente me pergunta: qual que é o futuro do marketing? Eu realmente acredito que o futuro do marketing é mais social. A gente começou lá atrás, e 500 anos atrás as marcas existiram porque as pessoas precisavam do valor funcional, que era basicamente: essa tem qualidade e essa não. E aí por muitos anos ficou assim, até que na década de 50 e 60 veio finalmente o que a gente chama de marketing emocional, né? Que além de ter uma função, te dá emoção. Ou seja, quando você toma essa cerveja, você fica mais bonito, ou você emagrece, enfim, cada produto tem o seu. Agora, se você me perguntar qual que é o marketing do momento e para os próximos anos, vai ser o marketing social, que é a marca que, além de ter um valor funcional, além de conectar com você emocionalmente, ela vai fazer algo por você. Ela tem um valor social, ela vai fazer algo pela sua comunidade, pela sua sociedade, pelo seu país e assim por diante. E eu estou cada vez mais interessado em investir em ações que tragam valor social. E eu não tenho dúvida que as pessoas e empresas se lembrarão como elas foram tratadas nesse momento. Você pode ter certeza que aquele bar que pode ter ali no portfólio de produtos X marcas,
ele pode passar por todos esses problemas, mas quando ele sair, ele vai lembrar quem foi a marca que, de uma forma muito singela, tentou ajudar que ele se mantivesse vivo. Então, É isso mais aí. uma ação de vocês que eu acho que está muito alinhado com esse momento que a gente está vivendo. Obviamente que eu estou Legal. vendo que vocês estão patrocinando lives, é o teu business, né? O shift está acontecendo, as pessoas não estão indo no show, os shows estão dentro de casa, você está lá Eu ia apoiando. até trazer uma cervejinha aqui, mas eu fiquei assim, eu falei, não vou beber, porque senão eles vão Olha, o falar que não pode beber na patrocínio não live. precisa ser só de curso de inglês, a gente pode de Boa! vez em quando. Fechado. Eu vou te... Bom, fechado, pronto. Bom, mas a gente não pode esquecer que muito do teu marketing está ligado a eventos presenciais, grandes eventos presenciais, Sem mega dúvida. concertos, festivais. Como é que você está vendo esse business? Ele volta, ele não volta? Ele vai ser o último? Vai ser uma transformação completa? O que você está Bom, prevendo disso? é uma pergunta excelente, obrigado por fazê-la, porque eu passo muito tempo pensando nisso, porque é uma grande parte do meu trabalho, como você mesmo disse. E aí eu acho que a gente pode conectar as duas coisas, as lives e o futuro do mercado de entretenimento. Deixa eu começar com o futuro, daí a gente fala rapidamente das lives, porque o futuro é muito difícil de saber o que vai acontecer. Que vai voltar, é óbvio que vai voltar. É uma necessidade básica do ser humano. Alguns países já estão experimentando algumas novas formas de fazer esse entretenimento ao vivo. Eu não tenho dúvida que isso vai voltar. A questão é quando. De qualquer maneira, quando voltar, você também tem toda a razão, vai ser uma das últimas atividades a voltar, sem dúvida nenhuma. Pelo simples fato que é uma coisa que aglomera um monte de gente, então você ali tem um risco maior e isso vai demorar para Até a acontecer. vacina aparecer, muito provavelmente, né? Exatamente, até uma vacina aparecer. Então, é o mercado que vai sofrer. A maior produtora de shows no mundo, que é a Live Nation, ontem mesmo soltou um comunicado falando que eles, e aqui eu estou parafraseando alguém que tem muito mais experiência nesse mercado do que eu, só vem isso voltando com a mesma regularidade que a gente vinha antes dessa pandemia no final de 21. Porque o que vai acontecer também, Antônio, nesse mercado? Por mais que ele volte, vai faltar dia para você ter essas coisas. Muitos artistas não vão querer viajar tanto, as equipes de produção não vão querer ficar expostas, aí vai faltar data, vai faltar dinheiro. Então é um efeito cascata. Então, muito do que eu estou falando aqui não é porque não vai ter show ao vivo, porque as pessoas não querem ir no show, não. Mas é porque não está vendendo ingresso, ou porque não consegue buscar artista, ou porque não tem data disponível, e assim por diante. Então, é um mercado que vai sofrer muito, mas no meio tempo, olha só que interessante, você teve em 45, 60 dias uma transformação desse mercado. E a gente está vendo, a gente pode até falar de um outro exemplo que está sendo transformado também, que é o cinema, né? Antigamente, os filmes iam para o cinema. A gente teve um exemplo semana passada de um filme, que foi o filme do Trolls, que foi direto para o streaming, que está mudando completamente esse mercado. Mas no caso da música, o Brasil, hoje das top 10 lives do mundo no YouTube, 7 são do Brasil. Então o Brasil está batendo todos os recordes, principalmente por causa do sertanejo, porque o sertanejo é um produto perfeito para live. Os artistas falam, conversam, bebem, brincam, choram, e as pessoas gostam disso. Então, eu acho que isso veio para ficar. Óbvio que muita gente pergunta, mas a live vai substituir a experiência ao vivo? Não, mas vai ter uma mescla aí, que talvez você, algumas vezes por ano, você vai ver uma live, depois você vai sair, depois a live vai evoluir, você já vai ter uma live daqui a pouco. Eu acredito que o futuro da live é uma live muito mais interativa. Você já está vendo isso no mundo dos games. Semana retrasada, o Fortnite fez uma live do Travis Scott, que é um rapper americano, de 15 minutos, que bateu todos os recordes do YouTube na história. Foram 12 milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo. Então, olha só que interessante. Ao invés, eu acho, para quem está assistindo e para quem se interessa pelo tema, ao invés de tentar adivinhar o dia e adivinhar como vai ser, aproveita agora para testar, para tomar risco, para errar rápido. E é uma Até das porque coisas que a dá gente está para errar fazendo. agora, né? Você tem Dá para a errar. melhor desculpa para errar é agora. É agora. Então, eu acho que muito. Eu aplaudo aqui os artistas do Brasil, os cantores, as cantoras principalmente, porque eles estão revolucionando esse mercado. Porque no final do dia, a live, muita gente me pergunta, né, mas a live da Brahma, a live da Boêmia, assim, a live a gente patrocina, a gente é um conduíte, a gente quer trazer uma experiência legal para tua casa, mas a live é do artista. E muitos estão
estão testando. E você viu a evolução da primeira live do Brasil, que eu considero a primeira live do Brasil em massa, a do Gustavo Lima, de 45 dias atrás, para as últimas lives, você vê que uma evolução brutal. E não é fácil. Eu vou te Já dar profissionalizaram o meio já está profissionalizado. Exato. E aí eu vou te contar uma coisa que muita gente não vê, mas eu, obviamente, por estar mais perto desse meio, eu vi. É muito difícil para esse artista cantar. Porque ele está cantando praticamente sozinho. É diferente. Imagina um artista que está acostumado, o Gustavo Lima, que faz show para 50 mil pessoas, que tem as pessoas gritando, ele está vendo a reação do público e ele está sentindo aquela emoção que é, obviamente, o que o ao vivo te traz. E ele está cantando sozinho, num palco, sem ninguém. Então, isso também está sendo um aprendizado para todos os artistas. Então, eu realmente tiro meu chapéu, porque está todo mundo aprendendo, e está todo mundo aprendendo muito rápido. E você falou no começo dessa nossa conversa, né, que os brasileiros são realmente únicos. Né? Se você dá certo no Brasil, provavelmente, sabendo falar inglês, você vai dar certo em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar. E é o que está acontecendo com os artistas brasileiros. Eu vejo aqui que vocês têm na Ambev o Zé Delivery. Sim. Que, obviamente, tem um aspecto social da plataforma que apoia e fomenta pequenos negócios nas comunidades onde eles atuam. As lives têm impulsionado o business do Zé Delivery, está crescendo o serviço de delivery, as pessoas estão pedindo mais bebida em casa? Não, o serviço de delivery está explodindo. Não é só em bebida, é tudo, né? Não, tudo. Eu acompanho algumas empresas, seja Amazon lá fora, Mercado Livre aqui no Brasil, eu tenho acompanhado os resultados. Hoje eu recebi no LinkedIn uma publicação do Mercado Livre. É impressionante a mudança no comportamento e independe de faixa etária, independe de nível social. É uma revolução que está acontecendo e isso é uma parte do comportamento que vai ficar. Mas se você falar de Zé Delivery mais especificamente, que é um serviço especializado na entrega de bebidas que é nosso, ou seja, ele é especial para bebidas, então você tem, quase que um rap VIP, né, para bebida. A gente está batendo recordes e recordes e recordes, enfim, um dia, cada dia a gente bate o recorde do dia anterior e as coisas realmente não param de aumentar. E a gente sim consegue fazer uma correlação muito boa quando a gente tem uma live e a gente disponibiliza um serviço de entrega através de um QR Code ou de uma menção, a gente obviamente vê, sem entrar nos números, a gente vê uma correlação direta. Então, talvez hoje o marketing com o melhor retorno no investimento que a gente tem. Porque você consegue... O grande desafio de uma pessoa de marketing é quando tem que estar comunicação com venda. E aqui a gente está conseguindo fazer isso. E isso está sendo muito bom. Agora, muita gente me pergunta, o delivery veio para ficar? Óbvio que veio para ficar. Vai continuar nesse mesmo volume? Provavelmente não, porque você vai ter daqui a pouco o futebol de volta, o churrasco, as festas, né, os shows. Mas a mudança de comportamento vai ficar. Então a gente tem que se adaptar agora a essas mudanças. Eu, por exemplo, como profissional de marketing, eu tenho que começar a criar produtos para sua casa. Porque a gente viu na China, eu te dou um exemplo, Antônio, que é muito legal. O passatempo número 1 do chinês é comer fora. Eles adoram comer fora, além de ir no karaokê. E uma coisa que a gente está vendo na China hoje, que os chineses aprenderam a cozinhar durante a pandemia. Então agora eles estão gostando de ficar em casa. E olha que interessante, as pessoas não ficavam em casa porque elas não sabiam cozinhar. Agora elas aprenderam a cozinhar, porque não tinha muito o que fazer durante a pandemia. Estão agora chamando os amigos para ficar em casa. Então, a gente está apostando muito nessa mudança de comportamento e o Zé Delivery veio para ficar e só vai crescer daqui para frente. Agora, vai substituir o supermercado e o bar? Não, não vai. E a gente não quer isso. Na verdade, o que a gente quer é dar mais opções para os consumidores poderem comprar e se divertir. Muito legal. Quando a conversa é boa, ela voa. Tem outros assuntos aqui que a gente nem chegou, mas eu estou vendo que tem quase 100 perguntas aqui. E para prestigiar essa nossa querida plateia, deixa eu ler algumas delas para você. Claro. Tem muita gente querendo trabalhar na Ambev, viu? Pô, pode mandar o currículo aí que a gente vai... Tá todo mundo perguntando aqui, ó. Quero trabalhar nessa empresa, como eu faço? Vamos lá, tem uma legal aqui. Ó, vou te dar uma dica. Na próxima live tua, vamos fazer o seguinte, vamos disponibilizar aí um QR Code aí, então vai ser o primeiro patrocínio de cerveja na live da Forbes, aí as pessoas que estão vendo podem comprar. Aí você me diz se funcionou ou não, pode ser? Pode ser, óbvio que pode ser, vai ser um prazer. Tem uma pergunta aqui que perguntou
Que estratégias você utilizou para se destacar vindo de baixo numa corporação tão grande? A Eu, na gente sabe que a verdade, Ambev é uma empresa extremamente claro, pautada pela meritocracia, né? sem dúvida. Eu acho que a primeira coisa que... eu vou responder essa pergunta de duas formas. Para as pessoas que estão lá fora buscando uma oportunidade, eu acho que a primeira coisa que você tem que buscar numa empresa, num emprego, é a cultura daquele lugar. E como você mesmo falou, felizmente eu encontrei uma cultura que falava muito com meus valores, que é uma cultura de dono, meritocrática, que valoriza as pessoas que sonham grande e que querem fazer, que querem, como você falou no começo também, que transpiram, que querem suar, né, vai vestir a camisa para fazer. A segunda parte dessa resposta, que é uma coisa que eu acho que está faltando no mundo de hoje, eu acho que hoje é mais fácil do que era 20 anos atrás, é tomar risco. Eu sinto que um grande erro das pessoas, elas confundem meritocracia muitas vezes com uma falta de apetite para tomar risco, porque elas têm medo de serem punidas por esse risco. Se eu posso dar uma dica para, ou se eu posso responder essa pergunta com uma palavra, eu falaria: tome mais risco. O risco é fundamental na ascensão de um executivo ou de uma executiva ou de um empreendedor ou de qualquer outra pessoa que quer buscar um resultado melhor no mundo dos negócios. Muito bom. Eu concordo 100%. Não posso acrescentar uma vírgula. A vida é feita de riscos e quem não os toma vai ficar assistindo da plateia. Vamos lá. Pessoal te elogiando bastante. Ricardo é top. Muita gente pedindo Obrigado. emprego. Compra as ações e vira sócio. Vamos lá. Você falou muito dos clientes e do canal de vendas. Como é que a Ambev está trabalhando os produtores de insumos nesse momento? O que vocês estão fazendo? De novo, o nosso ecossistema é formado principalmente de clientes e consumidores, mas uma parte importante desse ecossistema são os nossos fornecedores, porque sem os nossos fornecedores a gente não tem nada, a gente não tem matéria-prima, não tem embalagem para produzir e logo a gente não tem produto. Uma boa, acho que um bom sinal dessa relação é que muitos fornecedores nossos estão batendo na porta para também ajudar a gente a fazer um pouco dessas ações que eu comentei. Várias ações que a gente já fez não teriam sido possíveis sem a ajuda de vários fornecedores. Pelo outro lado, a gente também está tendo uma conversa diária com eles para proteger o negócio deles. Então, a gente tem hoje uma equipe de experimentos da Ambev que tem uma relação muito cercana dessas pessoas e a gente analisa caso a caso e todo mundo que bate na porta e pede, a gente está trabalhando para fazer algo junto. Agora, de novo, antes de pensar também no lado de lá, a gente tem que cuidar do nosso negócio. Você falou no começo dessa live, eu volto a repetir. A principal coisa para qualquer negócio do Brasil agora, depois da saúde dos seus funcionários e funcionárias, é o dinheiro em caixa. Se uma empresa agora não está fazendo nada para garantir isso, essa empresa está errada. E muitas vezes a maximização desse dinheiro em caixa vem através de prazo de pagamentos, por exemplo. Então, é um equilíbrio que você tem que encontrar no seu ecossistema. O mais importante é deixar todo mundo vivo e saudável. Legal. Ricardo, a gente está chegando ao final. Foi muito legal a conversa. Você fez no começo um comentário que você gostaria que cada segundo valesse a pena. Eu, como espectador e participante, posso dizer que valeu. Muito obrigado pela conversa, muito obrigado pelos ensinamentos e pelas dicas. Um prazer. Você tem uns minutos para deixar sua mensagem para quem está nos assistindo. A minha mensagem, em primeiro lugar, é para todo mundo se cuidar, ficar em casa, porque no final do dia, vocês são os nossos maiores clientes, como eu já falei. E é por isso que a gente está protegendo nossos funcionários e tentando fazer o melhor para o nosso ecossistema, clientes e consumidores. Em segundo lugar, contem com a Ambev, uma empresa brasileira, para fazer desse país um lugar melhor, hoje e amanhã. A gente sabe que a gente tem uma responsabilidade. Esse domingo mesmo, eu te dou mais um exemplo, a gente doou um espaço publicitário que a gente tinha na TV Globo para fazer uma homenagem aos profissionais que estão na linha de frente da saúde do Brasil, porque a gente não achava que esse espaço deveria ser preenchido por uma marca de cerveja, e sim por uma homenagem. Então a gente também está tentando fazer tudo que a gente pode dentro do nosso negócio para retribuir esse valor, porque você mesmo disse que amanhã essas pessoas provavelmente vão olhar para a gente e nos recompensar por isso. Então, a gente
tem total ciência desse papel, a gente vai continuar fazendo, a gente está torcendo para sair dessa o mais rápido possível também, a gente quer voltar a estar lá no bar e no restaurante com todo mundo aí, e no meio tempo, para quem está procurando emprego, me manda o currículo, quem sabe quando a gente voltar, a gente volta a contratar. E se a gente não conseguir fazer isso, eu queria também aproveitar esse tempo rapidamente para te agradecer a Forbes, porque nesse meio tempo, acho que são empresas como a Forbes que podem trazer a um custo zero, como você falou, num canal de milhões de pessoas, conhecimento, pode trazer talvez alguma ideia para você transformar o que você já tem em um negócio, mas vocês também estão transformando isso em espaço publicitário, eu acredito que são nessas horas que as pessoas que apostarem, como você mesmo disse, vão sair mais forte do que elas entraram. Não acho, é o que você falou, não acho que está fácil, eu tenho ciência disso, a gente tem ciência disso, agora a gente tem que trabalhar para sair dessa e sair mais forte. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, fiquem bem todos aí e contem sempre com a gente. Obrigado, Ricardo. Prazer. Pessoal, foi um enorme prazer ter vocês com a gente aqui mais uma vez. Essa conversa com o Ricardo vai ficar disponível daqui a alguns instantes no IGTV da Forbes e em poucos dias no YouTube da Forbes, para quem não assistiu na íntegra e para quem não e para quem quer assistir e não teve chance. Obrigado mais uma vez. Amanhã a gente tem um novo encontro aqui. Eu espero vocês. Se cuidem, fiquem com saúde. Boa noite para vocês. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Prazer. Tchau.